Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao programa de ambientação institucional do Cefet. A gente gostaria de dar as boas-vindas a vocês e parabenizá-los, e nos colocar também à disposição para o que vocês precisarem. A gente vai começar com a fala do nosso professor, diretor-geral, Maurício Mota, e é isso. Obrigado, Mariana. Inicialmente quero dar as boas-vindas, né, mais uma vez, mas nunca é demais, né, as boas-vindas aos novos colegas, aos aprovados, dentro do nosso programa de ambientação. Amanhã, né, como está previsto na programação, vai ser o momento da posse, né, efetivamente, se tornando servidores da nossa casa do Cefet. Parabenizar, né, pela aprovação, a gente sabe que várias carreiras foram muito disputadas, né, e a gente aguarda vocês com bastante ansiedade, né, que esse é um concurso que já fazia alguns anos, né, que a gente precisava... Opa! Spam suspeito, né, mole, né? Mas a gente aguarda muito, né, a vinda de vocês. Eu vou apresentar um pouco do que é o Cefet hoje, né? Não sei se todos conhecem essa instituição, né? A gente tem muitos ex-alunos, né, mas também pessoas, né, que têm esse conhecimento do que é o Cefet, mas o Cefet ao longo dos anos mudou, né? Então hoje nós somos uma instituição multicamp, né, com 8 unidades, incluindo a nossa sede, né? Esse concurso abrangeu exatamente essas 8 unidades. Quero aqui saudar também e dar o meu bom dia a todos os diretores sistêmicos, né, que vão ter dentro da nossa programação um momento de fala, né, mas também vários diretores de camp, né, que estão aqui presentes, que no terceiro dia também, né, vai ser a recepção em cada campus, né. Quero também aqui agradecer a presença de coordenadores de cursos, de IREM, mas também a participação do DEMET em todo, né, o processo, desde vamos dizer assim, o planejamento, né, dessas vagas, a distribuição, o processo de seleção em si, e esse momento desse evento, né, então toda a equipe da DIREM, né, também o DEMET estão aqui presentes, 2 chefes de departamento também, DEPS e DEMET. Vocês vão depois entender a estrutura do Cefet, né, o que é a estrutura de cada campus e a estrutura da sede, ela tem uma diferença. Né? Também aqui presente a nossa vice-diretora, Gisele Vieira, né? Fazer aqui a nossa ressalva. E, bom, eu vou fazer uma apresentação, porque depois tem a posse, no dia seguinte, nós temos não quero atrasar também, né, a nossa programação, que foi pensada com muito carinho, né, e tem várias falas. Então, a ideia dessa ambientação, coisa que eu não tive, né, quando eu entrei aqui, eu acho que vários dos nossos colegas aqui, né, que já são servidores da casa, infelizmente não tiveram e aprenderam na experiência do dia a dia. Então, a ideia dessa ambientação é dar o máximo de informação. A gente sabe que é lógico, ela ainda, ao longo da carreira de vocês, a gente espera que seja uma carreira longa na nossa instituição. Vocês vão adquirindo a experiência das rotinas acadêmicas, mas a gente achou importante, nesse primeiro momento, passar o máximo de informações, né, para que vocês cheguem, e essa chegada já é semana que vem, né, cheguem no exercício do magistério com o máximo de informação, do acolhimento, né, para que vocês possam exercer com plenitude a carreira de vocês aqui na nossa instituição. Tá? Então, também, apesar do auditório cheio, né, a gente estava se ele estaria cheio ou não, porque a gente fez a opção também, nesse primeiro dia, da possibilidade do remoto, né? Então, dar o bom dia também aos aprovados que estão nesse momento, né, fizeram a opção de assistir da forma remota, mas que amanhã estarão aqui presencialmente, porque o ato da posse ele é impositivo e presencial. Bom, falando um pouquinho da nossa instituição, como eu falei, essa é uma instituição centenária, né? Ela não nasceu Cefet,
né, já teve várias denominações, mas em 1978 ela se torna, através de um decreto, 6545, junto com Minas, Rio e Paraná, os 3 primeiros Cefetes do Brasil, em 78, e essa instituição ela passa a ter uma atribuição como uma instituição federal de ensino superior, né? Então, antes de 78, nós tínhamos uma determinada atribuição, mas de 78 para frente, ela passa a ser uma instituição de ensino superior, mas uma instituição complexa, em que a nossa origem vem dos cursos técnicos, né, da educação profissional técnica de nível médio, atualmente essa é a denominação, mas também, então, 106 anos com a oferta de cursos técnicos, né, é uma instituição de 1917, mas também na questão da graduação, hoje nós ofertamos há mais de 57 anos o primeiro curso de graduação, e a gente até brinca, isso é mais antigo do que muita universidade federal no país, né? E 31 anos da primeira pós-graduação. Tá? Então, a nossa missão é, através da educação, né, por meio de ensino, pesquisa, extensão, inovação, a internacionalização, né, a gente ampliou, né, inclusive essa missão é de formar cidadãos, profissionais, né, críticos, que possam melhorar a sociedade, gerar conhecimento. Então, o que eu posso já de início garantir para vocês, quando a gente fala magistério, os docentes, é o exercício da plenitude de ensino, pesquisa, extensão, né? Hoje a inovação, né, é uma linha muito forte que a gente vem atuando, e internacionalização, né? Então a gente quer que todos vocês, é lógico, dependendo do perfil de cada um, alguns são ensino, todos são para o ensino, né? Mas dependendo do perfil, mais voltado à pesquisa, à extensão, à internacionalização, a gente sabe, né? Então a gente garante isso para a carreira de cada um dos docentes e capacitação, tá? Existe também, acho que o DGP vai ter a fala, todo um processo de capacitação contínua de todos os servidores, seja eles docentes ou técnicos administrativos. Como eu falei para vocês, o que é o sistema multicamp, né? Então, em 1917 aparece a nossa sede, né, que hoje a gente denomina como sede, Maracanã, mas há mais de 20 anos começa a nossa expansão, né, como Nova Iguaçu, Maria da Graça, logo a seguir Petrópolis, Friburgo, Nova Friburgo, Valença, Itaguaí e Angra dos Reis, né? Então, isso hoje caracteriza o nosso sistema multicamp. Se vocês olharem aí no mapa do Rio de Janeiro, são os triângulos, né? Mas também, além disso, de oferta presencial nas nossas unidades. Mas o Cefet também participa do consórcio CEDERJ, né, e da UAB. Então, com isso, nós ofertamos também diversos polos, né? São já está no tempo, né? São os círculos, né? A atuação de cursos do Cefet, tá? Pode. Né? Em termos de servidores, hoje é uma instituição, cerca de 1.400 servidores, entre docentes e técnicos administrativos, no nosso total, e adicionando, né, a partir desse momento, mais 81 é a nossa previsão de novos servidores docentes, e estamos abrindo também um concurso, possivelmente na semana que vem o edital vai estar já sendo lançado, para técnico administrativo de mais 92 colegas, né, que a gente talvez em abril já estejam tomando posse aqui. Então a gente vai ampliar, na verdade isso era uma demanda necessária de vagas que estavam em aberto, e a gente conseguiu durante o ano de 2023 organizar todos esses concursos. Na área de ensino, depois a nossa diretora de ensino vai falar com mais propriedade, mas em termos gerais, esse é o nosso movimento de matrículas. Hoje o Cefet oferta em torno de 20 mil a 21 mil matrículas em diversos níveis, né, desde a educação profissional técnica de nível médio, né, em torno de 7 mil vagas, 7 mil matrículas, graduação presencial,
à distância, através do consórcio CEDERJ, e pós-graduação, seja lato sensu, estrito sensu, mestrado e doutorado. Essas matrículas estão inseridas em 84 cursos, né? Também nos diversos níveis de ensino, 35 cursos técnicos, esses técnicos distribuídos entre técnicos modalidade integrada ou subsequente, né? Graduação, e aí tem os vários tipos de graduação, licenciatura, bacharelado e também de nível de tecnológico de nível superior. A pós-graduação, mestrados e doutorados. E aí, só para a gente ter uma ideia, né? Como é que é a oferta dos cursos? É lógico, o Maracanã, até pela sua componente histórico, né? E como foi criado a concepção inicial da instituição, que eram grandes unidades, então ela oferta desde o curso técnico até a pós-graduação, né? Até o doutorado, e as nossas unidades. Hoje, toda unidade ela sempre tem um curso técnico e cursos de graduação, e nesse momento, já há 2 anos, a gente vem fazendo uma expansão da pós-graduação, né? Então, os primeiros mestrados, né, já estão sendo aprovados nas unidades também, que é também uma premissa, né, o interesse da própria CAPES da interiorização da pós-graduação, né? Então, a gente está alinhado com a programação da própria CAPES. Também, né, dentro das informações que a gente vai passar para vocês, desde 2021 nós assinamos a biblioteca virtual da plataforma Pearson, são mais de 14 mil títulos, eles estão disponíveis, né, tanto para os alunos, também para todo servidor do Cefet, né? Está aqui a nossa chefe da biblioteca, né, a Mariana, também fez o papel, né, de mestre de cerimônias, mas na verdade é a chefe da biblioteca. Então isso foi um avanço, né? Isso também permitiu que a gente suportasse as nossas atividades, por exemplo, durante aquele processo da Covid, né, da forma remota, mas a gente entende que nesse momento esse tipo de oferta da biblioteca virtual ela consegue democratizar a informação para todos, né? Ou seja, qualquer aluno pode ter qualquer título presente, né? E aí é importante, vocês como docentes estão entrando, na hora das disciplinas que vocês forem assumir, olhar a biblioteca, né, virtual. Que às vezes você pede um livro que é físico e não está na plataforma. Se tiver um análogo da plataforma, seria o ideal, porque o aluno ele tem acesso, né, toda a turma pode ter o acesso, né, porque a gente sabe, todo mundo aqui já na graduação fez, quando você vai numa biblioteca que é presencial, tem um número limitado de títulos, né? E aquela fila e tudo mais. Então, é assim, uma sugestão, ao assumir as suas disciplinas, verificar os títulos presentes na biblioteca virtual e a possibilidade de entrar na ementa de cada disciplina. A questão de sustentabilidade. Hoje, a nossa instituição, nós formamos cidadãos, né, com também o viés da sustentabilidade, mas a gente entende que a instituição ela tem que ser o exemplo, né? Não adianta eu ter esse conteúdo nas minhas disciplinas se a gente não exerce, não pratica a questão da sustentabilidade, né? Então, hoje o Cefet ele tem 2 selos, né? Os selos A3P, da Agenda Ambiental na Administração Pública, foi renovada por mais 5 anos, como também no Green Metric, um ranqueamento internacional. Então, a cada ano a gente vem trabalhando pela melhoria das condições de sustentabilidade dessa instituição na administração pública. Por exemplo, desde o ano passado, nós começamos o movimento de instalação de usinas fotovoltaicas em todas as unidades do Cefet. Isso foi já um investimento até agora em torno de 6 milhões de reais, só em usinas fotovoltaicas, porque a gente sabe que com isso a gente economiza energia, e o que é economizado a gente pode gastar ou investir em outras áreas, né? Além da questão da sustentabilidade em si, né? Tem a questão econômica também, né? Então, entre outras ações que a gente vem adotando
né, como, por exemplo, hoje, a gente fala hoje dentro dessa gestão, nós temos um sistema eletrônico de processo, ou seja, o número de cópias de papel, o uso de papel diminuiu drasticamente de 2021 até hoje, né, por conta da adoção de um sistema eletrônico de processamento de documentos, né. Então, até para falar para vocês, muito do que a gente vai de documentação vai ser transmitido e vocês vão ter, né, através do SWAP, que é o programa adotado, para tramitação documental, né, e contatos dentro de vários setores. Por favor. Certificação Grimetric. Na questão da extensão, estamos aqui também com o nosso diretor de extensão, né, que depois vai, com mais propriedade, também apresentar. E a extensão é bastante ampla, né, Renata? Então, envolve a questão, no nosso caso, pela nossa estrutura, ela envolve desde questões culturais, da transmissão do conhecimento, mas também da assistência estudantil, né? Tudo está dentro da assistência, dentro da área de extensão, né? Então, a assistência estudantil. Hoje nós temos um grande movimento de levar a alimentação estudantil para todos os campi, né? É lógico que isso é a questão de adequação de infraestrutura e a manutenção da oferta de alimentação, né? Tudo isso tem a ver com o orçamento. Mais à frente a gente vai conversar um pouco sobre orçamento, né? Opa! A questão da internacionalização, o Cefet é uma das instituições que possuem a área de internacionalização mais antiga, né? Há mais de 40 anos nós temos acordos de cooperação internacional, mas nos últimos 15 anos, né, isso foi atacado com mais efetividade, né? Hoje nós temos vários processos, por exemplo, de dupla diplomação, em que nossos alunos de graduação podem permanecer em torno de um ano, né, dentro de cada projeto, né, de acordo de cooperação. E quando ele volta, se é um parceiro europeu, ele recebe o diploma de graduação pelo Cefet e o diploma de mestrado pelo lado europeu, né? Então, a gente vê que isso a gente agrega valor, né, na formação desse aluno, agrega experiência de vida, né, e abre o mercado, né, que não é só o brasileiro, mas o europeu, né? Então, temos vários alunos nossos que cursaram o projeto de internacionalização, de dupla diplomação, e ao término, ou foram empregados tanto no Brasil, ou fora do país, ou continuaram seus estudos fora do país. Então, você abre, né, outras portas, e essa é a nossa ideia, né? Como uma instituição de educação, você trabalhar a melhoria de futuros, né? Do futuro dos nossos alunos, né? Então, essa é uma das premissas, né, que a gente trata, por exemplo, da internacionalização. Hoje, nós temos projetos, graduação, mestrado, 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 o doutorado é a cotutela, né, isso é um projeto mais antigo, tá? Então, isso aqui é um pouco dos dados, né? No período de 2018 a 2023, 56 egressos desse programa, né, participaram. Nós temos bolsas de internacionalização, porque a gente entende que quem vai para fora não pode só ser aquele aluno em que a família consegue, né, mantê-lo fora do país, né? Então, a gente tem todo um processo de editais, né, para vocês terem uma ideia. Por ano, o Cefet oferta algo em torno de 9 milhões em bolsas, entre bolsas de assistência estudantil, bolsa de iniciação científica, de extensão, de ensino, né, que a gente está criando agora, a novidade, a bolsa de projetos de ensino, bolsas de internacionalização também, e cada um com valores diferenciados que permitam, né, por exemplo, a internacionalização, inclusive foi reajustada, porque a gente sabe que o custo de vida na Europa subiu, ou nos Estados Unidos, para que esse aluno consiga permanecer, né, e estudar fora do país, independente da situação econômica familiar. Só para você ter uma ideia, né, hoje nós temos 33 acordos de cooperação
funcionando. Então, a ideia é de 33, por que não 100? Porque a gente não quer só papel assinado, né? A gente quer acordos que estejam funcionando efetivamente, né? Lógico, começamos na década de 80 do século passado com a Alemanha, principalmente a Fachhochschule, hoje Hochschule de Munique, mas hoje o nosso parceiro majoritário é Portugal, né? Por várias razões, uma delas é a própria língua, né? Porque facilita, mas também pelo interesse, né? Então, o acordo tem que ser bom para ambos os lados, né? Então, hoje, Portugal tem um interesse muito grande, mas também Espanha, Estados Unidos, Canadá. A grande vantagem da Europa, porque o ensino também é gratuito, né? Muitas vezes para os Estados Unidos tem a dificuldade, né, das taxas, mas a gente também discute isso com os nossos parceiros. E também a questão Sul-Sul, né? Ou seja, América do Sul, né? A questão de Colômbia, Cabo Verde, Argentina, Chile, né? Também dentro do próprio continente. Falando um pouquinho de pós-graduação, mais à frente, nosso diretor de pesquisa, pós-graduação e inovação está aqui, né? Ele vai falar um pouco também, um pouco mais, mas para vocês terem ideia, esses são os nossos programas de pós-graduação estrito sensu, né? Ao longo das nossas avaliações, as avaliações são de 4 em 4 anos, nós tivemos, comparando a última quadrienal com a atual, uma melhoria nos nossos conceitos, tá? Na verdade, o conceito ele vai, vamos chamar de 2 a 7, né? De 2 a 5 quando só tem mestrado, tendo doutorado vai até 7. Um dos nossos programas alcançou, há 2 anos atrás, né, a nota 6. Quando você tem nota 6, 7, é um programa que tem reconhecimento internacional. Esse é o programa de Ciência, Tecnologia e Sociedade. É o único da rede federal ao qual nós pertencemos, né, com nota 6. Então, hoje, o Cefet é o que possui a pós-graduação melhor avaliada entre as 41 instituições da rede federal. Em termos de publicações, né, como a gente falou, a atuação dos docentes, ensino, pesquisa e extensão, também no período 2017 a 2022, através da fonte do Fórum de Pós-Graduação da Rede Federal, o Cefet foi a instituição, em termos absolutos, que mais publicou, tá, em quase 4.000 artigos nesses 5 anos, né? A grande maioria desses artigos estão no extrato superior, né, dos periódicos da CAPES, os mais bem avaliados, em torno de 10% melhores periódicos. E eu falo por que absoluto? Pelo tamanho do Cefet. Se a gente fizesse proporcional ao número de docentes que nós temos a outras instituições, isso seria maior ainda, né? Então, a gente está falando em termos absolutos daqueles 1.400 servidores, né? Existem instituições que têm 3.000 servidores, né? Então, a gente está falando aqui, mesmo de forma absoluta, é a instituição que mais publica entre as 41 instituições da rede federal. E publica em diversas áreas, né? Aqui, Rony, né, está aqui, depois vai falar com mais detalhes, mas a gente também mapeia as publicações, né? É importante esse planejamento, esse mapeamento. É lógico, a pesquisa ela é livre, mas de uma forma institucional é muito importante nós termos alinhamentos das áreas, porque são exatamente essas publicações que podem originar novos programas, sejam de mestrados, doutorados. Você precisa ter uma linha lógica de atuação, tá? Então, é lógico, todo docente, e a gente incentiva vocês, né, que façam, apliquem os seus projetos na FAPERJ, na CAPES, CNPq, né? É importante essa participação, né? Se tem o perfil, tem publicação, buscar esse tipo de financiamento. Em termos de graduação, tá? Só fazer um apêndice, eu estou mostrando aqui para vocês as avaliações de pós-graduação e graduação, porque são os sistemas existentes no Brasil. Por exemplo, curso técnico, nós não temos ainda
um sistema de avaliação dos cursos técnicos, né? Mas a gente acompanha também, né, principalmente pela a inserção dos nossos egressos, né, no próprio mercado de trabalho, né? Ouvindo também as empresas que são contratantes, né? Então, é isso, a gente faz uma medição de como estão os nossos cursos técnicos. No caso da graduação, nos últimos 13 anos, aí o conceito máximo é 5 dos cursos de graduação, a gente fala de 2 a 5, né? Um ou dois você não pode nem ter o curso aberto, então, na verdade, seria de 3, 4 ou 5. Então, dos 28 cursos avaliados do Cefet nos últimos 13 anos, obtivemos 6 conceitos máximos, 18, 4 e 4 conceito 3. O que eu posso falar para vocês, como eu sou um pouco mais antigo, a nossa média era 3, há 10 anos atrás, né? Então, isso foi um trabalho que vem ser contínuo e tem que ser assim. Nós migramos a nossa média de 3 para 4, né, e bastante efetiva, e já verificamos uma tendência a 5. É lógico que a gente sabe que isso é uma estatística, você não vai ter todos os cursos 5, né? É uma média, mas a tendência hoje é de um 4 alto, né? Ou seja, com cursos agora obtendo o maior número de conceitos máximos, né? E isso aparece no próximo slide, nos últimos 3 anos, 2021 a 2023. Então, dos 7 cursos avaliados, 3 obtiveram a nossa nota máxima, 4 ficaram na média, 3 ficaram na média, com o conceito 4, e 1 com o conceito 3. Né? Então, isso comprova a nossa migração. Né? Essa média está sendo um 4, tendendo para 5. Com isso, né, 2 índices principais de qualquer instituição de educação superior é o IGC, que é a média do conceito de todos os cursos. Né? Então, hoje, o conceito do Cefet é o conceito 4, de uma escala de 1 a 5, e isso coloca dentro da rede federal de 38 institutos, 2 Cefets e uma universidade tecnológica, né, como a melhor instituição, quando avaliado dentro dessas 41 instituições, todas que tiveram nas avaliações a avaliação de mestrado, doutorado e mais de 20 cursos de graduação. Porque tem diferença avaliar um curso só, né, ou avaliar 20 cursos mais pós-graduação, que são avaliações, sistemas diferentes. Então, no nosso caso, a gente tem uma avaliação pela CAPES, uma avaliação pelo INEP, da graduação. Juntando isso, né, dentro desse parâmetro, entre avaliados mais de 20 cursos de graduação, juntando com mestrado e doutorado, coloca com a melhor instituição da rede federal. E no ano passado, para finalizar a minha fala, no credenciamento, o que é o credenciamento? Credenciamento como se fosse a licença para funcionar. Né? Ela ocorre de 5 em 5 anos ou de 10 em 10 anos. O nosso conceito era 3. Há 15 anos atrás, houve um atraso nessa avaliação, e no ano passado nós sofremos uma nova avaliação. Na verdade, esse credenciamento, gente, é como se você avaliasse a instituição como um todo, todos os cursos, todos os sistemas, não é só curso, é a questão de acessibilidade, é a questão administrativa, né? São 10 dimensões que são avaliadas, né? E nós obtivemos, no ano passado, pulamos de 3 para 5, que é uma coisa também muito difícil, que normalmente o avaliador é aquela coisa mais do lado conservador, né? Você vai de 3 para 4, de 4 para 5. E a gente conseguiu, né, mostrar a excelência dessa instituição, né? Então, ela pulou de 3 para 5 em 2023, e isso colocou o Cefet entre as 13 melhores instituições do país, e aí juntando as 110 instituições federais, universidades, institutos, 2 Cefets, né? Então, a gente está ranqueando aí entre as 13 melhores do país. É uma instituição que não é tão grande como as grandes universidades, mas isso também nos dá uma vantagem do tamanho de você ter o contato muito mais próximo, vocês vão perceber isso, né, com a administração.
né, falar para vocês que a direção geral ela está presente também, né, não só aqui no Maracanã, mas nos campi, né, representados estão aqui os nossos diretores eleitos, né, de campos, mas vocês vão ter o contato com toda a administração, seja na unidade, a direção geral, ela sempre vai estar presente e disponível para vocês. Tá? Então, isso é importante quando você tem um tamanho, né? Quando você começa a crescer muito, você acaba perdendo um pouco né, esse contato. Né? Então, isso a gente faz questão de não perder, apesar do Cefet já ter crescido muito, a gente sabe disso, cresceu bastante, mas a gente consegue manter essa qualidade. Né? Temos vários desafios, o principal deles é o orçamentário nesse momento. Quem vê aí os jornais, né, a grande luta desde o ano passado, retrasado, por um orçamento digno para todas as instituições federais. Isso inclui o próprio Cefet. Nesse momento, agora, ontem saiu, foi sancionado a lei orçamentária anual, não era o que a gente desejava, né, para toda a rede, para todas as universidades. A gente está numa luta política por melhoria do orçamento, porque eu posso ter toda a política, né, mas para fazer a política virar prática, a gente precisa de um investimento. Né? A gente, junto com o governo Lula, a gente diz o seguinte: isso não é gasto, isso é investimento. Né? Qualquer investimento que a gente coloque aqui, seja de bolsas, né, de obras, isso não é gasto, isso é investimento, porque a gente está ofertando melhores condições para a sociedade. Né? Então, como uma instituição pública, esse é o nosso principal compromisso, é o compromisso com toda a sociedade brasileira. Tá bom? Então, mais uma vez, vou parar por aqui, porque eu não sei nem se eu estourei meu tempo, mas, mais uma vez, desejando boas-vindas, parabéns. Amanhã a gente vai estar junto novamente, né? No momento formal da posse, né? E aí no terceiro dia em cada unidade. Muito obrigado, pessoal.